Olá, sou Cleide Oliveira, diretora de Recursos Humanos para o Marte.com aqui no Brasil, e esse é o meu ponto de vista. O que eu percebo é que a gente dificilmente olha a educação de uma perspectiva individualizada. Você vai em bloco, então você tem aquele montante de pessoas que você entende que precisam ser desenvolvidos em um assunto ou numa competência, e cada um aprende de um jeito, só que quando você, no início, até você descobrir isso dentro de para mim, dentro dessa transformação que continua num aprendizado contínuo, até você entender que isso faz uma diferença enorme, você começa a fazer um monte de questionamento, mas infelizmente o modelo que a gente tem não facilita isso. Você tem que customizar, você tem que otimizar cada vez mais, então é muito difícil para mim manter uma transformação como eu gostaria, que ela fosse realmente direcionada à necessidade individual das pessoas. Então hoje você tem que balizar, entender o que é mais necessário e vital para a continuidade das coisas e traduzir isso para um grupo de pessoas. Eu acredito que passa pelo primeiro nível da organização, Se você não tiver o convencimento das pessoas de que o pensamento coletivo ele contribui muito mais e os ganhos são inumeramente melhores quando você busca um ambiente que as pessoas tenham essa liberdade de expressão, não vai adiantar você começar pela base, Porque aí ele vai expressar a opinião numa reunião e a liderança já, mas não perguntei, ou então já de uma certa forma se fecha para isso. Então, num ambiente mais fechado, que não é o meu caso, mas eu acredito que se eu estivesse inserida num ambiente como este, você tem que trazer experiências vividas, Acho que contar uma boa história faz parte de um bom convencimento, E sem dúvida nenhuma trazer ou pedir oportunidades de, vou fazer um piloto, com essa turma daqui, a gente vai trazer um ambiente mais aberto e eu não mexo mais nas demais partes da organização, vamos manter como é que está e vamos ver o que a gente tem de diferenciado, de diferença, de ganho. Então, para mim, é nítido como você tem um resultado muito mais consistente e sustentável, porque se você não tem essa abertura, o conhecimento, ele fica bem limitado. Aí a pessoa vai embora e como é que você faz? Então, quando você abre e compartilha, você tem um business com uma sustentação melhor, mesmo hoje entendendo que as pessoas não querem passar as suas vidas muitos anos nas mesmas organizações, O jovem quer ter várias experiências, e eu não vejo nenhum problema com isso, mas enquanto ele estiver comigo, eu quero tirar o melhor dele e sem dúvida nenhuma poder compartilhar também esse ensinamento com os funcionários com esse perfil. Então acho que eu faria isso, num ambiente dificultador, eu tentaria um piloto, para mostrar que realmente, é um experimento, não adianta, Você tem que provar muita coisa, Mas, como eu tenho a certeza e acredito e tenho muita convicção de que, ao você trazer um ambiente aberto de compartilhamento, de experiências coletivas, de tudo que eu tenho vivido, acredito que eu não teria muita dificuldade, em conseguir trazer essa mudança para o primeiro nível da organização e depois expandir isso para os demais. Que a educação corporativa, ela baliza isso, Ela traz todo mundo para o mesmo patamar, E para mim ela traz de novo, a sustentação do crescimento do negócio, porque eu não acredito que as corporações elas vão se sustentar nos mesmos modelos de hoje, Porque quem é que quer uma jornada de trabalho de tantas horas, ficar em 4 paredes, E com a tecnologia eu tenho certeza que grandes transformações virão pela frente. Então, acho que tem uma expectativa e para mim você tem que olhar, ter a curiosidade de entender
né, a tentar buscar previsibilidade. Não dá para a gente simplesmente trabalhar sob demanda, né? Então, acho que a educação corporativa não é a prateleira, né, o que está pronto para você colocar dentro de casa, é você estudar o que a empresa precisa, quais são as competências a serem desenvolvidas para sustentar o negócio. Ao mesmo tempo, você tem as necessidades individuais, né? Então, como é que você insere o papel da pessoa na contribuição do resultado da organização e que faça sentido e que tenha vínculo, né, entre ambos. Mas para mim, você vai ter que ter acho que é um e-teaching e um e-learning ao mesmo tempo, né? Muita coisa tem se desenvolvido, mas eu acredito que a aspiração do ser humano, ela não para, né? Então, como é que a gente acompanha todos esses estímulos que a gente recebe do mundo, né, e faz com que as pessoas tenham essa mesma atratividade dentro das organizações. Então, você tem que se reinventar a todo momento. Eu também acredito ainda no aprendizado individualizado, né? Não é o mesmo pacote para todo mundo. Só que custa dinheiro, né? Então, eu acredito que haja ainda a necessidade, né, de um pensamento desenvolvido ou de uma ferramenta, enfim, que consiga, de uma certa forma, atribuir esse aprendizado a uma necessidade específica, né, e não coletiva, né? E, de novo, depende do segmento onde você está inserido. Se você está numa fábrica, sem dúvida nenhuma, a formação vai ser coletiva, porque a necessidade ela é igual para todos. E eu penso também que não vai ser só a certificação que vai trazer comprovação de que você é melhor do que outro, né? Para mim é a experiência, o que você... Olha esses meninos de 14, 13 anos, né, que estão numa garagem, desenvolvem um aplicativo. Então, além de você aprender, você passa conhecimento. Então, também acredito que o futuro está bem... também tem essa característica de troca, né, de colaboratividade. Ao passo que eu aprendo com você, eu também te ensino, porque eu troco conteúdo. Vamos ver o WhatsApp, né? Como que era a vida antes dele? A gente vivia super bem, mas a vida está mais fácil agora, né? Então, acho que é isso, essa troca. Eu estou aprendendo, mas também estou ensinando ao mesmo tempo. Acho que isso não acontecia e acho que a tendência vem, né, de talvez uma intensidade muito maior dessa troca. Para mim, as organizações vão precisar repensar, porque você, na maioria das vezes, dependendo, e o que eu tenho percebido nas entrevistas, você tem tido um comportamento muito mais dele escolher trabalhar com você do que você escolher ele para preencher uma vaga. Então, as organizações que ainda se fecham para esse tipo de modelo, talvez não fiquem, né, com os grandes talentos por muito tempo. Então, para mim, não tem como você evitar. A pessoa traz o celular no bolso. Então, você vai fazer o quê? Né? Coloca o celular aqui dentro, fecha o saquinho, né, na reunião para ninguém, né, utilizar. Não tem mais disso, né? Tá em todo lugar. Então, você está olhando para a escola do teu filho, você está olhando, né, enfim, o que está acontecendo no mundo e você está com a planilha de Excel ali para você consolidar uma informação. Então, de novo, são as competências que vêm dessa geração também de fazer todo mundo multitask, você faz tudo ao mesmo tempo. E o destaque o cara vai entregar no final do dia o que for pedido. Se ele fez mais de uma forma mais reservada ou não, sentado, em pé, dentro de uma sala, em casa, né? Eu acredito que a gente precise repensar nos modelos. Eu respeito muito, sem dúvida, né, as regras, políticas internas e procedimentos que as organizações possuem, mas olhando para o mundo e essa transformação, em algum momento você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Aí é o trade-off, né? Qual é o perfil que você está buscando, né? E até que ponto você pode abrir mão das suas regras, né? E aí o PNL vai falar mais alto, né? Em algum momento, mas o resultado vem através de pessoas, não adianta, né? Não vai substituir, a tecnologia jamais, para mim, vai substituir em 100% o que a inovação de um cérebro pode trazer.
Sendo uma empresa global, ajuda bastante, porque você vê práticas em outros países, você percebe, enfim, que outras culturas, né, acabam experimentando coisas diferentes da gente. Então, primeiro, a troca é extremamente importante, o olhar para fora. Uma coisa que eu falo muito com o meu time, né, para a gente entender se a gente realmente está com a barra elevada ou não, não é para olhar para o par e ver se você é melhor que ele, é olhar para o mercado e ver o talento que todo mundo quer ter dentro e o que é que ele está fazendo. A nossa referência tem que ser o mercado, não pode ser a área do lado ou, enfim, né, alguém que esteja destacando. Faz, sem dúvida nenhuma, parte também desse olhar, mas você tem que olhar para fora, né? Você tem que olhar o mundo numa outra perspectiva. Então, para mim, você tem que buscar informação, participar de discussões, né? Ler bastante, mas também ouvir de pessoas que já estão lá na frente, né? Então, existem, quando você olha para o MIT, né, e você observa aqueles laboratórios, pessoas que ficam 3, 4 meses lá dentro, e depois trazem os seus produtos, né, e desafiam muitas vezes o status quo, né? Para mim é o quão aberto a gente está, o quanto a gente quer mexer nisso, porque também dá trabalho, né? Às vezes é mais fácil manter como é que está. Agora, e aí de novo, o que eu tenho comentado com você ao longo da nossa conversa, né? Você não vai sustentar esse crescimento por muito tempo, né? Vamos pensar numa organização daqui 15 anos, né? A gente está falando, ou, enfim, como é que as pessoas vão estar, né? Qual vai ser o real interesse delas contribuírem, né, com o aprendizado, né, delas para que uma empresa atinja seus resultados? Vai ser um buy-in, né? Então, o que você tem para oferecer em troca? Então, eu acho que essa antecipação é muito mais de que vão vir pessoas muito mais preparadas e quem está lá dentro, como é que você renova isso, oxigena. Não tem outra forma a não ser sair de dentro do seu quadrado e abrir, olhar, né, assim, abra a porta. A gente ainda tem muita indicação, que ajuda bastante, porque quem está dentro da organização já entende o ambiente, a complexidade, conta para o outro, puxa, cara, é legal trabalhar lá, né? Lá porque você aprende, enfim. A nossa cultura ela é muito enraizada, né, na experiência e no que realmente você entende no final do dia, que você pode impactar, né, dentro da empresa, que vai impactar as pessoas lá fora, né? E se você observar, qualquer ideia hoje pode impactar qualquer lugar do mundo, né? Então, acho que você tendo um ambiente mais aberto ajuda. Agora, as universidades são um campo enorme de você ir lá e contar, mas para mim é mais do que isso, né? Eu acho que fazer propaganda, você investir em branding é importante, mas quem está aqui dentro que vive, que pode dizer realmente se é isso mesmo que está acontecendo ou não. Então, eu ainda acredito muito mais nas relações das pessoas que estão aqui, especialmente naqueles que ainda estão estudando, porque aí, né, volta para o campo universitário, compartilha com os amigos, né, e eu acredito que dessa forma a gente consegue ter uma atratividade diferenciada. E às vezes eu não preciso nem estimular, o que é bom você fala, não é? No almoço de família ali, com a mãe e o pai. Então eu acredito muito que se faz sentido e impacta a vida das pessoas, sem dúvida nenhuma ela vai querer compartilhar com alguém. Eu lembro que eu tinha uma professora que começava a aula sempre com história. E é incrível como a gente aprende através das histórias. E hoje a gente tem até a metodologia de storytelling, você vê o quanto isso também, né, tem impactado as organizações, mas eu me lembro muito de um aprendizado legítimo e é incondicional, porque aí ele é espontâneo, né? Porque a pessoa simplesmente quando ela conta, ela desperta o interesse naturalmente. E se a gente observa a história humana, ela foi feita através de histórias, né? Mesmo nas cavernas, enfim, eram desenhos, eram histórias registradas ali, né? Então, a história e o ser humano evoluíram juntos. E para mim foi um grande aprendizado. Ela não
iniciava, e era uma professora hard, que era de matemática, né? Você não vai, uma professora de história, sem dúvida nenhuma, faz todo sentido, né? Literatura, geografia, mas uma professora de matemática, começar a aula com histórias. E aí eu nunca gostei de números, né? Foi por isso que eu vim para a área de humanas. Apesar que hoje eu tenho que gostar, não tem nem como você não gostar de número. E me chamou muito a atenção. E ela, de uma certa forma, fazia com que a gente gostasse cada vez mais de números, mas pela maneira como ela introduzia o assunto, através dessa conexão que ela fazia da história até chegar, né, efetivamente no conteúdo que ela precisava compartilhar como professora e aluna.